Olá, boa noite. Estamos aqui começando mais um Saúde Total com Mônica Lima. Eu tentei só uma outra. Aí. Tá me vendo? Eu não tô me vendo, não. Sim, mas eu tô vendo você. Tudo jóia? Tô aqui Tudo com um bem, cenário graças a Deus. Como é que você improvisado, tá? mas eu não, eu, E eu não estou me vendo, então não sei se eu estou enquadrada direitinho. você tá perfeita aí nesse lugar. Tá ótimo. Agora, tomara que as outras pessoas me vejam, né? Elas vão ver você, com Consigam me certeza ver. vão. Com Que bom, certeza vão. então Como é tá. que você tá? Eu tô bem. Muita correria, muito trabalho, mas eu tô, Animada para essa nossa retomada do Saúde Total? tô animada, eu tava com saudade. Mas eu tava. É muita correria, Jansen. Imagino. Mas vamos retomar, né, com temas relevantes para a saúde das pessoas. Ninguém é pesquisadora impunemente, né? Tem que ter um Pois problema depois é. disso. Vou falar em problema. Como é que está a sua mão? Melhorou? Como é que tá isso? Melhorou, graças a Deus, mas eu tive a bactéria que entrou na mão, foi para a corrente Aham. sanguínea, eu tive vários desmaios por conta disso, fiquei bem mal, mas graças a Deus eu agora estou bem. Essa bactéria Agora foi adquirida dentro do local do de trabalho mesmo? laboratório. Do É, laboratório. É um do lugar muito laboratório. perigoso, né? É muito insalubre e perigoso, não é? É, realmente, é bem perigoso e a gente tem que tomar cuidado na hora do descarte, que foi o problema, né? Na hora do descarte, porque existe o descarte de materiais cortantes e existe o descarte de luvas e máscaras. E, infelizmente, alguém deixou uma seringa, um bisturi, desculpa, no descarte de luvas e máscara. Foi um Meu erro assim Deus. bem grave, mas eles já sabem quem foi a pessoa por causa das câmeras. E, mas eu fiquei muito mal mesmo. Eu Porque lembro lá que a gente mexe com vários tipos de bactérias, né, Jansen? você me mandou uma foto da mão como ficou, um troço assustador. Foi. Meu dedo ficou preto, a minha mão ficou muito vermelha. Eu pensei que fosse perder a mão, sinceramente, eu fiquei muito assustada. Mas graças a Deus deu tudo certo. E um médico ótimo que me atendeu. Então, eu Graças a Deus. recuperei, graças Que a bom, Deus. graças a Deus. E Uhum. agora você volta com animada, né, cheia Volta de animada. alegria para desse novo momento nosso. E você É. propôs um tema para hoje que você, inclusive, antes de eu começar a falar, deixa eu lembrar que você, a partir de agora, também é nossa colunista no Link Hour View, né? Já Ah, estreou legal, do Link Hour View Sim. com o mesmo tema que a gente vai falar hoje e repercutiu Sim. demais a sua coluna, né? Porque a gente trouxe o tema que é saúde mental e saúde sexual da mulher, a Sim. correlação que há entre essas duas, digamos, vertentes da saúde, né? Saúde Sim. mental e saúde sexual. São duas Em que vias, né? São duas vias, né? a expressão técnica fica mais bonita, as duas vias da saúde, né? É É, verdade. Agora, eu fiquei extremamente curioso em que ponto elas se tocam, em que ponto elas se tornam interdependentes. Qual é o papel de uma e de outra no conceito total da saúde da mulher, por exemplo? você diz assim, se na verdade elas podem se separar, se a gente pode viver sem a saúde mental e a saúde sexual, se elas, na Não, verdade, assim, se a na verdade saúde. não, Não, pelo eu contrário. entendi. Em Eu que que momento coloquei elas se errado. tocam? Tá. Sim, a saúde mental, ela está.
totalmente ligada à nossa saúde física. Né? Sem a saúde mental, você pode desenvolver problemas físicos de leves a graves. Eu não digo nem a moderados, de leves a graves. Então, se você não está bem emocionalmente, isso repercute diretamente em toda a sua vida. Né, em sua saúde física, emocional. Por quê? Porque nós temos, ligados a isso, nós temos neurotransmissores que são sintetizados no nosso cérebro, que nós dependemos deles para sobreviver, em todos os sentidos, em emoções, em força, na vontade de fazer algo, no prazer, na alegria, na tristeza, na fome, na falta de apetite. Então, isso interfere em tudo. Se você não tem uma saúde mental equilibrada, você, mais para frente, você pode iniciar com pequenos sintomas físicos, e mais para frente, se não for tratado, você pode desenvolver doenças graves, né? Como problemas de coração, diabetes. Então nós temos Tudo a partir do problema da falta de saúde mental, né? Exatamente. Olha exatamente. só. Exatamente. Mas por que exatamente? Qual é o ponto de toque disso? Quais são as vertentes por onde essas coisas começam a acontecer a partir da falta da saúde mental? Então, como eu falei inicialmente, nós temos neurotransmissores que nós precisamos deles para sobreviver. Os principais, vamos dizer assim, dopamina, serotonina. Se você está com um pico de estresse muito elevado, seus níveis de dopamina, eles caem muito. Tá? Com níveis de dopamina caindo, você fica desanimado, você perde a vontade de fazer as coisas, né? Você fica triste. Então, assim, porque a dopamina é um neurotransmissor que nós precisamos dele, que é o neurotransmissor do prazer, né? Do prazer em geral, em tudo. Prazer para a vida, prazer para você fazer as coisas, é o seu ânimo, né? Então, se você está com a dopamina baixa, você tem o quê? Um desânimo muito grande. É lógico que ela precisa estar equilibrada, porque se ela tiver também em níveis muito altos, isso pode prejudicar também. Isso pode fazer um efeito rebote aí, e muito contrário e prejudicial para a nossa saúde, tanto mental como física. Um outro neurotransmissor também importante no momento de estresse é a serotonina. Se ela cai, você perde sono, você não consegue dormir, né? Pessoas, por exemplo, à noite que não conseguem dormir por síndrome de perna inquieta, por estresse do dia a dia, você fica com aqueles nervosos na perna, isso é uma baixa quantidade de serotonina. Então, assim, influencia. Tem outros vários neurotransmissores que são liberados ou diminuídos durante momentos de estresse, momentos de problemas emocionais graves na nossa vida. Agora, entendi, quando você fala do estresse, você fala como algum ofensor da saúde mental, né? O estresse é um ofensor da saúde mental. Por conta do estresse, a minha saúde mental baixa e, em função disso, eu tenho esses problemas a rebote. Agora, a saúde mental, ela é uma via de passagem, ou seja, ela possui ofensores e estimuladores para que ela exista de forma perfeita, ou ela pode, por si só, gerar um problema, não necessariamente partindo nem do estresse ou nem dos impulsionadores ou dos facilitadores. Ela sozinha? Porque assim, nós estamos falando... Acontece um troço do nada. Pode acontecer isso? Com a saúde mental? Não, mas aí você fala sobre doenças
transtornos mentais, doenças mentais que o indivíduo possa desenvolver. É diferente. É diferente, entendi, entendeu? entendi. Você tem transtornos mentais e doenças mentais como esquizofrenia, existe doenças mentais e existem os transtornos que podem desenvolver mediante a traumas estressores, a problemas do seu dia a dia, estresse no dia a dia. Uhum. Esses estresses no dia a dia pode fazer com que você tenha transtornos mentais, como, por exemplo, o desenvolvimento de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Então, isso aí são os transtornos mentais. Agora, você tem as doenças mentais, que aí não, são coisas diferentes, estão à parte, tá? Entendi. Que também pode influenciar, lógico, na vida sexual, sim, do indivíduo, tanto da Entendi. mulher como do homem. Agora, na perspectiva que você está me dizendo, a saúde mental afeta, por conta desses estresses, por exemplo, como você colocou, afeta a liberação de serotonina, de dopamina, que vai fazer com que você fique mais E cansado, mais outros desestimulado. Sim, neurotransmissores. peguei só o exemplo do que você Sim, falou. E aí a sim. pessoa fica desestimulada, né, sem vontade e tal, e afeta, lógico, a repórter, a saúde sexual. Agora, Sexual. isso ao contrário também acontece, ou seja, a, a, a inexistência de uma saúde ou de um sexo saudável. Quando eu falo de sexo saudável, estou me referindo à rotina sexual normal, Sim, saudável, sim. de uma pessoa adulta, né? Isso, na ausência, também pode fazer o caminho inverso e causar falta de saúde Claro. mental? Não, olha só, quando eu falei para você no início duas vias, é nesse sentido que eu estava falando. Ah, sim. Porque, Gordo entendeu? burro. A saúde mental, quando eu falo da falta de saúde mental, quando eu coloquei da mulher, por exemplo, é que eu tenho visto nas palestras que eu dou, e que eu dava anteriormente nas igrejas, agora eu parei por conta da pandemia, e em outros lugares em relação a isso, que eu ouço muito, são mulheres, por exemplo, muito cobradas dentro de casa, humilhadas emocionalmente, porque que sofrem violência, tanto física como emocional. Então, Uhum. essas mulheres que eu observo, tendem a diminuir o apetite sexual, essas mulheres. E eu não digo só as mulheres, não, tá? Em relação aos homens também. Quando suas esposas cobram demais e ofendem de alguma forma, também com violências emocionais, porque não é só o homem que pratica violência emocional, a mulher também pratica. Né? E hoje, então, houve um aumento demais disso na nossa sociedade. Então, isso faz com que o desejo sexual da mulher e do homem diminua muito. Em outra via, um sexo saudável, uma vida sexual ativa, libera as quantidades ideais de dopamina no nosso organismo, fazendo com que nós fiquemos O mais cérebro. felizes, exato, mais felizes, com mais vontade de realizar as nossas atividades no dia a dia. Isso é Uhum. importante. Então, assim, é por isso que eu disse para você, são duas vias. Um sexo também que não é saudável causa traumas e também falta Saúde de mental. apetite, de saúde mental. Isso aí, Jansen, lembrando que se você não tem a saúde mental, esses neurotransmissores, se você causa um trauma, esses neurotransmissores importantes vão cair, tá? Então isso pode afetar toda a vida social do indivíduo, tornando-o, Olha por só. exemplo, agressivo,
tá? Com as pessoas, ou, por exemplo, com falta de atenção, são pessoas que não conseguem ter atenção direito. Então, é lógico que tudo é preciso que um diagnóstico de um profissional médico, né? De um Não, lógico, não profissional tem dúvida. da área, porque ele vai saber diagnosticar. No caso da mulher, por exemplo, dependendo da idade, pode ser um problema hormonal, às vezes não é um problema emocional, às vezes é um problema hormonal, tanto da mulher como do homem. A gente colocou aqui a saúde da mulher, mas é importante que isso ocorre também com os homens, né? Sim. Com os homens. Agora, a mulher parece ser mais facilmente, ou não seria facilmente a palavra exata, mas a mulher costuma ser mais corriqueiramente atingida por desníveis hormonais do que o homem. Hormonais, sim. Isso tem Mas isso alguma aí é a coisa a ver? fisiologia. É da fisiologia feminina mesmo? É Ou da porque o homem não fisiologia dá atenção a feminina isso? mesmo. Não, Porque eu sei é que tem da muito homem que não dá fisiologia. atenção a isso. Não, o homem porque o homem, na verdade, ele tem a fase dele, chega uma certa idade, que ele tem uma fase em que o hormônio masculino, progesterona, cai, não é? Uhum. Mas muitos homens não dão atenção a isso, não vão ao médico, não fazem um tratamento. O homem não dá atenção, muita atenção a isso, até porque costuma acontecer mais tardiamente no homem. Sim, Na sim. mulher é um pouco mais precoce. Então existe realmente. Só que essa alteração hormonal, Jansen, também mexe com a liberação de neurotransmissores. Então, por isso que é importante um diagnóstico correto, porque se você tem, por exemplo, uma alteração hormonal que está alterando a quantidade de neurotransmissor liberado no seu cérebro, você precisa tratar, né? Você precisa tratar com hormônio, você precisa tratar com atividade física, né? Porque a Olha só. idade vai chegando, a gente precisa realmente, né, liberar esses, que são neurotransmissores liberados através de atividade física também. A dopamina é um hormônio que é liberado naturalmente no nosso organismo. A serotonina já não tão normalmente. Então a gente precisa estimular a liberação dela com, por exemplo, alimentação. O chocolate, por exemplo, que é rico em triptofano, que faz com que faça essa liberação da serotonina no nosso organismo. Então, isso assim, é um assunto que eu quis trazer, porque é um assunto que muita gente não tem interesse, mas é um assunto importante porque afeta a nossa vida. E Né? que E eu, a pelo que eu pessoa só vai vejo. procurar, Pode e a continuar. pessoa só vai procurar depois que já tem que fazer um tratamento mais sério, não é? E a gente pode evitar, a gente pode prevenir. Ou seja, pelo que você está me dizendo, se houver maior atenção, mais cuidado consigo mesmo, a pessoa começa a perceber desníveis ou ausências que, se forem bem orientadas, pode evitar que chegue a determinados quadros desnecessários. Sim, sim. Cuidados consigo mesmo em todos os sentidos, principalmente com seu lado emocional. Pessoas vamos dizer, dão muita ênfase, por exemplo, ao que outras pessoas falam dela, ou que, entende, está se preocupando muito com o que o outro pensa, ou com o que o outro fala, do que com o que ela mesma pensa dela. Então, ela precisa o quê? Trabalhar a autoestima dela. E isso é importante na liberação desses neurotransmissores. Porque se você é criticado, isso traz para você um certo desânimo. Isso já é o quê? Esses neurotransmissores trabalhando de forma negativa ou positiva no teu cérebro. Então você precisa estar atento a isso, se empoderar mais, não é? E não, ele está falando isso de mim, mas eu não sou assim. Isso é a visão dele, a minha visão é outra. Então, começar a trabalhar a autoestima, isso ajuda muito na nossa saúde,
mental. É muito interessante quando você está colocando essas coisas, porque a gente tem aqui às segundas-feiras, e você já acompanhou, que eu sei, o Papo Essencial com a Deise Oliveira, que é uma psicanalista, né? E que traz muito dessa questão do comportamento e exatamente desse equilíbrio, né? Para que a cabeça funcione legal e tudo mais. Exato, Você tá dando, se a gente juntar aquilo que a Deise fala com o que você está dizendo, você está dando para a gente, na verdade, o caminho clínico, digamos assim, das consequências ou das causas daquilo que ela coloca como questão de comportamento. Ou seja, se eu souber levar bem a minha cabeça, se eu souber lidar bem com as pessoas, eu consigo melhorar, performar de maneira mais interessante a liberação dos neurotransmissores que vão me deixar retroalimentando a minha alegria. Porque o meu olhar, ele é clínico, né? Ele é fisiológico. Sim. Eu enxergo, quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa passando mal com uma crise de ansiedade, eu não olho somente o comportamento dela, eu enxergo o que está dentro do cérebro dela, que foi o que eu estudei. Não lógico. É? Então está acontecendo com ela isso. Então eu sei, naquele momento, eu consigo, naquele momento, fazer com que ela se acalme e entre num estado equilibrado, porque eu sei que está faltando o quê? Está tendo uma baixa ali de dopamina, por exemplo. Então, como que a gente faz com que essa dopamina aumente? Você vai falando, você vai pedindo a pessoa para olhar nos seus olhos, você vai falando, você consegue, você é ótima, você tem... Então, são estímulos que você dá para a pessoa, que a pessoa está ouvindo, o teu estímulos neurais, está... né? Exatamente, faz com que naquele momento, lógico que a pessoa não vai ficar 100% naquele momento, mas ela vai iniciar ali, ela vai sair daquele quadro inicia o processo de retomada, né? Saindo da crise. É um processo de retomada. Então, assim, mas pode falar. Não, tudo bem. O que eu ia dizer agora é o seguinte, quando a gente fala de saúde sexual, e principalmente nós que vivemos dentro de instituições religiosas, a gente sabe que isso sempre acaba sendo tendo um certo tabu, né? Exato. As pessoas têm determinados receios de falar dessas coisas, porque estamos falando de alguma coisa que, primeiro, ou ela não tem muito bem desenvolvida, ou ela se coíbe porque tem que, de uma forma imaginada, ela precisa ter determinados pudores, e aí, nesse processo todo de achar o que os outros acham e de se enquadrar naquilo que ela imagina ser correto ou não, ela entra numa de eliminar o assunto da sua pauta, e a gente fala de saúde sexual, a pessoa se assusta e acha que isso é um problema menor. Quando, na verdade, isso faz parte da saúde como um todo, exatamente igual a cuidar de diabetes e cuidar de hipertensão, por exemplo. Exatamente. Mas não é tratado dessa forma. Você atribui aqui a questões culturais, a questões meramente religiosas, ou a fisiologia de determinadas pessoas realmente dispensa ou despreza esse tipo de preocupação? Não, eu acho que é principalmente a questão cultural e religiosa. Ninguém, na sua fisiologia, ela é normal, tá? Para que você tenha um sexo saudável. A sua fisiologia, você tem uma fisiologia para que você tenha desejos, para que você sinta prazer, para que você... Então, assim, se você acha que é um tabu falar sobre isso, aí já não é um problema fisiológico, é um problema cultural, um problema religioso. Então, não vou falar sobre sexo, porque pode trazer questionamentos
que de repente aquele líder religioso não vai saber responder, ou aí ele sabe responder, mas ele não quer responder, não é? Porque ele talvez ache que vai dar liberdade ao rebanho dele. Mas a saúde, uma vida sexual saudável, você vai ter, com uma vida sexual saudável, consequentemente, você vai ter uma vida, uma saúde física saudável. E mental. E mental, porque é o que eu falei, são as duas vias. Agora, se você é reprimido, isso faz com que você não consiga, não se entregue totalmente ao seu parceiro, por exemplo, ao seu marido ou à sua esposa, porque você vai achar que aquilo ali é pecado, porque foi colocado dessa forma para você. Entende? Então, assim, mas a nossa fisiologia, nós precisamos de uma vida sexual saudável. Isso aí é indiscutível. Isso é indiscutível. Da mesma forma, eu vou colocar aqui um assunto meio polêmico, mas eu preciso colocar, porque eu como estudiosa, que as pessoas, a homossexualidade em si, você tem pessoas que nascem, eu como estudiosa, e eu tenho certeza que existe várias pessoas estudiosas, médicos no assunto, que sabem que eu estou falando a verdade. Mas o que a pessoa precisa, o que a pessoa prefere colocar? Não. Isso não é, ele não tem que fazer um tratamento. Ele tem que ser exorcizado, ou ser... Então, isso é importante também que seja colocado, até dentro das igrejas, Jansen. Até dentro das igrejas. Conversar com o jovem, porque o jovem, ele, por exemplo, chega a uma certa idade, principalmente da pré-adolescência, que é essa transição da adolescência para a mocidade, existem muitos questionamentos, né? Existem muitas dúvidas. A sua fisiologia, ela tá de um jeito que pode gerar nesse jovem, por exemplo, dúvidas em relação à sua sexualidade. E não é nada disso, é a fisiologia. Se ele conversar com a mãe dele, ou a mãe dele vê que os pais não conseguem lidar com aquilo, leve a ele a um profissional sério. Um profissional que não visa somente o comportamento, mas que entenda, isso é muito importante, tá? Eu sempre falo isso. Um médico, principalmente um psiquiatra, por exemplo, que entenda da fisiologia do corpo. Porque aí ele vai saber o que está acontecendo com aquele jovem. Então, isso eu não tenho problema nenhum em dizer isso, em falar sobre isso, porque eu acho que tem muito jovem aí que decide por certas coisas, tá? Por falta de um bom conselho, por falta de um acompanhamento profissional sério, tá? Porque ele acaba se dividindo, ele acaba se confundindo e ele parte aí para uma vida, não é preconceito nem nada, não é nada disso. Eu estou falando sobre fisiologia realmente do ao próprio comportamento insatisfatório, né? Porque isso a gente conhece de perto em muitas circunstâncias. Não estamos falando daquelas pessoas que se resolveram bem e vivem a vida que tem que viver. Sim, nós não estamos falando sobre isso. Mas há muita gente que toma uma decisão, como você está bem colocando, que por falta de orientação decide e não é satisfeita com a própria decisão que tomou, porque não conseguiu realmente atender às suas próprias pretensões. Como também conhecemos pessoas que são muito bem resolvidas nessas questões e que vivem a vida que escolheram viver e não tem problema nenhum. O que não dá é para caminhar para um lado em que a fisiologia caminha para outro. E esse é o grande problema. Talvez seja essa a sua colocação, né? Não adianta você lutar contra a sua fisiologia, porque o corpo grita, o corpo pede, o corpo tem uma força sobre você. É isso aí. No momento do desenvolvimento embrionário, nós podemos ter ali, tá? Defeitos no momento do desenvolvimento, e que isso pode, isso em qualquer coisa.
pode ser um defeito no cérebro, pode ser um defeito num membro inferior ou superior, como pode ser também, não digo um defeito, mas pode ser, por exemplo, uma alteração num cromossomo. E isso passa despercebido para a sociedade, para os líderes religiosos, para os pais. Então, isso é muito importante. Quando então a gente julga, a gente Rotula. Rotula sem entender, não é? Você fala sem entender daquilo que você está falando. Você fala só aquilo que você aprendeu, na verdade, numa vida toda religiosa, ou você aprendeu, por exemplo, toda a sua vida na sua educação familiar. Então, aquilo ali você quer colocar para os seus filhos, mas o que é importante é que você precisa saber que é muito mais além do que isso. Muito bem. Portanto, minha gente, falamos bastante sobre questão de saúde mental e sexual, mas eu não vou deixar você ir embora antes de você comentar comigo o seguinte, e eu sei que você não gosta, mas eu vim de propósito, deixei guardadinho aqui. Você não é fácil, né? Você com certeza está acompanhando, você está trabalhando lá dentro, você acompanha a questão dos números da Covid. E esses números parece que efetivamente começaram a cair na média móvel. Agora começamos a efetivamente acompanhar uma queda real. Hoje, o número que parece ter sido o maior até agora, nesses últimos dias, foi de 1.060 mortos, sabendo sempre que a gente está falando de comunicação efetiva, não de ocorrência. Pode ter algum acúmulo aí ou coisa parecida. Mas o Ministério da Saúde já assumiu isso como uma possibilidade. De qualquer forma, nós estamos encontrando aqui uma queda bastante acentuada da média móvel. Isso efetivamente nos tranquiliza ou apenas demonstra de que há uma movimentação dos resultados, mas que não quer dizer que a gente possa achar que a coisa está acabando? Tá. Posso falar tudo que eu penso? Porra, você é a dona Olha só. da série. O Jansen, eu me sinto aliviada. Sabe por quê? Porque muitos pesquisadores falaram sobre isso lá no início da pandemia. Eu fui uma delas, né? Então, veja bem, Jansen, uma coisa que eu estava falando essa semana, lá no laboratório, no início da pandemia, o que foi pedido, o que foi solicitado para a população, se você tiver sintomas, eu até postei algo mais ou menos no meu Facebook, no Instagram, que médicos que, se eu não me engano, como é que eu postei algo parecido, não sei se você até curtiu, agora eu não lembro a frase, não é? Eu não lembro a frase, mas resumindo, se você se importa com, se você se importa com o tratamento, se você quer dar um tratamento precoce ao seu paciente, você vai contar os vivos. Se você não quer o tratamento precoce, você vai contar os mortos. Então isso aí nós temos falado desde o início. O que foi pedido à população? Se você tiver sintomas da Covid-19, fique em casa, espere agravar, olha só, qualquer doença a gente sabe que ela precisa ser tratada precocemente, espere agravar, aí depois você procura um hospital, uma unidade de saúde, com o argumento deles era qual? Para não sobrecarregar o sistema de saúde. E isso, para mim, não é um argumento, nunca foi um argumento viável, até porque, olha quantos mortos, não é? Eu ia falar aqui uma frase, mas eu prefiro não falar, mas olha quantos mortos, isso me revolta, tá? Isso me revolta, porque se você tem comorbidade, se você é um idoso, e você desenvolve uma doença causada por um vírus novo que o seu organismo não conhece, o que vai acontecer?
vai se agravar de uma forma, e se a pessoa tiver um sistema imunológico fraco, como idoso, por exemplo, ele vai Virar óbito, morrer. não tem jeito. É. E nós tivemos aí muitas vidas que foram ceifadas, não é? Só que quando você tem um tratamento precoce, que eles impediram o tratamento precoce, que nós sabemos qual é o medicamento, e eu, como pesquisadora, sou a favor desse medicamento. Hoje uma amiga falou assim, que ela é contra por questões políticas, e ela falou assim, mas Mônica, ele causa efeitos colaterais. Aí eu, mas espera aí, quantas pessoas tomam esse medicamento? Porque são pacientes, por exemplo, que têm lúpus, eles tomam medicamento. E quantos medicamentos causam efeito colateral? E você toma um medicamento para hipertensão, por exemplo, causa efeitos colaterais terríveis no seu organismo, e você toma. Os medicamentos para diabetes, você toma e causa efeitos colaterais. O importante não é efeito no momento, não é efeito colateral que ele causa, é a cura. E que ia evitar diversos óbitos. E em relação a essa queda, eu já previa. Por quê? Porque a população foi para a rua. E a gente precisa. Porque se é um vírus novo, nós precisamos fortalecer o nosso sistema imunológico. Nós precisamos desenvolver defesa. Eu sei Existe que tem um outro colegas... número? Completa, que eu vou te dar um outro sei número. que tem colegas meus que são pesquisadores também, que são biólogos, que são contra. E eu respeito, porque eu escrevo, por exemplo, eu estou escrevendo um artigo sobre isso, né? Só que um outro amigo está escrevendo outro artigo. Então, esses artigos, eles serão o quê? Comparados. O que eu escrever daqui a um ano e o que ele escrever daqui a um ano vão ser comparados por outros pesquisadores e cada um vai confrontados com a escolher própria a sua realidade. vertente. Não, e cada um vai escolher a sua vertente. A minha é essa. E eu até agora eu tenho visto que eu não estou muito errada nisso aí, não. Nem os outros pesquisadores, né? Não estou sendo... Agora, te dando um outro número que talvez corrobore no que você está colocando, avaliando o índice de isolamento efetivamente ocorrido no país, e dividindo por capitais, que esse resultado aqui me separa por capital, parece que historicamente o Rio de Janeiro foi o que teve o menor índice de isolamento efetivo. Uhum. As pessoas se isolaram menos no Rio de Janeiro do que em outros lugares. É verdade. Também, por conta disso, nós tivemos maior número de infectados em bairros em que o isolamento foi bem menor. Mas, por outro lado, parece que, corroborando o que você está falando, a nossa média móvel começou a cair antes dos outros. Sim, porque, veja bem, o problema não é o número de infectados. A mídia coloca muito isso. Infectado. Nós vamos ter que passar por isso. Nós temos que ter contato com o vírus para que a gente crie defesa imunológica. Então, o problema é o número de infectados, se aumentar, esse não é o problema. O problema é o número de óbitos por falta de tratamento precoce. Isso que revolta a gente, porque a gente vem falando, a gente está falando, mas existe um grupo que é uma grande maioria que discorda e leva toda a população com ela, porque quando você diz para a população assim, olha, cuidado que você vai infectar, você vai morrer, fica todo mundo com medo. E eles vão acatar o quê? Aquele conselho ali, mas é o errado. Então, assim, nós tivemos, quanto mais o número de infectados, tá, mais rápida é a queda do número de casos. Então, você infectar não é o problema. O importante é que nós tenhamos o quê? Uma queda, principalmente do número de óbitos. Então, isso que é importante. E isso na verdade, não foi trabalhado. Isso não foi trabalhado. Em porque lugar o que foi nenhum. aconselhar... Claro, em lugar nenhum. Então, assim, mas é uma questão, eu digo que é uma questão política mundial. A pessoa fala assim, mas é o mundo todo. Mas por que não?
A gente, quando tem uma questão política mundial, isso afeta o mundo todo. E isso vai afetar nós, indivíduos, né? Agora, a quem interessa, quando é infectado, vai buscar o tratamento precoce, não vai ficar em casa. Agora, aquele leigo, aquela pessoa que é leiga, que não entende, vai ficar em casa achando que não vou esperar ter falta de ar. Eu vou esperar ter falta de ar para procurar uma unidade de saúde. Não é assim que acontece. E nenhuma doença é assim. Você precisa tratar precocemente a doença, precisa tratar o indivíduo para que aquela doença não desenvolva. Como é que você vai pedir ao indivíduo para que espere a doença dele desenvolver? Aí quando A esse gente faz isso indivíduo até com chega... gripe, né? A avó da gente faz isso com gripe. Aquela primeira coisa que ela fala, toma logo o remédio para não deixar instalar. É É a isso frase da aí. avó. Não deixe instalar a gripe. Não Toma deixa logo instalar um gripe. remédio, toma logo Você um tem... antihistamínico. Aí você tem aí um risco de ter de contrair uma pneumonia, Isso. aí você vai para o hospital num estado grave, e tem muita gente que morre de pneumonia aí porque começou com uma gripe. Então, eu não estou comparando a Covid-19 com uma gripe, não é uma comparação, mas eu estou aqui querendo que as pessoas tenham a consciência de que é uma doença nova, não é uma gripe, é uma doença nova. A gripe a gente já conhece. A gente sabe que se a gente tiver, se a gente tiver repouso, a gente sabe o que fazer no momento quando a gente pega uma gripe. A Covid é uma doença nova. Então, como é que você vai pedir a um indivíduo que ele fique em casa e espere desenvolver? Espere ficar grave e corra para o hospital. Aí é Então, isso é uma maluquice, né? coisa que Isso não me se faz nem com revoltou. gripe. Isso me revoltou muito. Eu continuei com a minha pesquisa, continuei escrevendo o meu artigo, mas eu parei um pouco com as entrevistas e as lives falando sobre isso, porque isso me revoltou, porque eu só via as pessoas morrendo, não é? E eu sei por que elas estão morrendo, muitos pesquisadores sabem por que elas estão morrendo e a gente não pode fazer nada. Entendo Né? Então, plenamente. Entendo plenamente. Agora, assim, para a gente se encaminhar para o final da live, eu tenho visto muitos casos de pessoas que estão, nesse momento, passando até vir a óbito por conta de complicações do que já foi curado. Tem gente que já foi curado de Covid, mas acabou mais à frente tendo uma complicação e vindo a óbito. por que não? Falta preocupação com a continuidade do acompanhamento daqueles que tiveram, ou Sim. é uma novidade também essa de que ela pode gerar agravamentos que levem ao Então, óbito? como é uma doença nova, é um vírus que a gente não sabe 100% o comportamento dele no organismo, a gente não sabe 100%, não é? Mas a gente sabe que a gente precisa evitar, por exemplo, a trombose. A gente precisa evitar a obstrução dos vasos, para que essa doença não se agrave. Se você já vai para o hospital, Jansen, com um quadro agravado, já com um quadro de trombose, com um quadro de vasos obstruídos, mesmo que você consiga tratar e, vamos dizer, curar a doença, ficam sequelas, que a nossa amiga está falando ali, é isso mesmo. Exatamente. Então, ficam sequelas. Então, essas sequelas é que podem, mais tarde, ocorrer uma recidiva. Então, se você consegue evitar a trombose, se você consegue evitar a trombose, nós temos um medicamento para isso, tá? Você consegue evitar essas sequelas e você consegue evitar o quadro, o óbito posteriormente. Então, isso tem acontecido. É claro que aqui eu não estou falando uma verdade absoluta, eu não sou dona da verdade absoluta, porque é um estudo que está em andamento, mas é o que eu tenho visto no momento, e que é algo muito evidente
no diagnóstico, nos sintomas do paciente que chegam nesse quadro aí que você falou, que já teve a Covid-19, foi tratado, ficou bom, vamos dizer assim, recuperado. Nós não costumamos dizer curado. O paciente ficou recuperado, mas ele não foi curado. Então, aí ele pode sim desenvolver algo muito pior mais na frente. Por isso que eu continuo batendo nessa tecla do tratamento precoce. Olha, a Rose, inclusive, está colocando para a gente aqui que, lamentavelmente, uma prima dela, que é enfermeira, foi enterrada por conta, morreu, né, então, por conta de Covid, infelizmente, né, Rose? Sim. E o Cardoso, eu não estou conseguindo ler o nome da frente, mas é alguma coisa Cardoso. Uma coisa aqui, meu sim, amigo médico atende muitos pacientes com essas características, pós-Covid, olha. Não, ela colocou aqui, ó, problema é coronariana e trombose, que causa sequelas. Se você evita, ela falou uma coisa certíssima, é isso mesmo. Se você evita a trombose e evita essa obstrução dos vasos sanguíneos, você vai evitar as sequelas. Você vai tratar a Covid, o paciente não vai precisar ficar internado, e isso não foi feito no início. Isso não foi feito no início porque foi passado para os indivíduos que o medicamento em questão não fazia efeito, ao contrário, até matava. Se fosse assim, eu tinha aí vários amigos e familiares que já estariam mortos. Então, assim, que tratam por conta de outras doenças, né? Como lúpus, como outras doenças. Então, assim, e isso assustou a população. O que a população fez? Ficou em casa. E principalmente os idosos, pacientes imunodeprimidos, pacientes com sistema imunológico muito baixo, esses pacientes a doença agravou e, infelizmente, muitos deles vieram a óbito. Isso é triste. Na sua perspectiva, para a gente terminar, esse número continuará caindo ou a gente corre o risco de uma segunda onda? Não, na minha perspectiva, esse número, você diz o número de óbitos? Não, de contaminações, óbito é uma consequência, mas o número de contaminações, ela tende realmente a cair na média móvel ou ela pode voltar a crescer? Sim. O que acontece? É o que eu falei para você. O número de infectados é uma coisa e o número de óbitos é outra coisa. Sim. O número de infectados pode até aumentar. E nós não devemos nos assustar com isso. Isso não é negativo, porque desde o momento em que você vai para a rua e que você tem contato com o vírus, vamos dizer assim, que eu acredito que isso tenha diminuído muito, até mesmo a incidência dele na nossa cidade. Mas se você tem contato, se você se infectar, isso é positivo para você, porque isso vai criar defesa. Se você desenvolver algum sintoma, como febre, tosse, você tem que imediatamente procurar uma unidade de saúde, um médico, e ele te tratar precocemente. Precocemente. Então, o número de contaminados, se ele aumentar, não é para assustar. O que assusta é o número de óbitos. E o que a gente tem que se deter é no número de recuperados, no número de curados. O número de infectados está muito alto, mas e o número de curados? Tá maior ou menor que o número de óbitos? Então, por que esses óbitos? Esses pacientes foram tratados precocemente? Eu fiz um levantamento epidemiológico quando eu estava em Manaus, de pacientes que vieram a óbitos no hospital lá, e eu vou dizer que 98% dos pacientes que vieram a óbito não tiveram tratamento precoce. Já chegaram com um quadro agravado no hospital. Faltam só 5 minutos para a gente terminar. Eu quero te fazer a seguinte pergunta. O nosso amigo aí ainda falou aqui, precisamos ainda nos prevenir, sim. Eu concordo com ele. E aí é exatamente essa pergunta que eu quero te fazer. Se eu estiver errado, por favor, corrija cabalmente. Mas me parece que o nível de
de estrago que a doença pode fazer está muito ligado à carga viral a que a pessoa é exposta. Pelo menos foi o que eu tenho lido por aí e visto nos comentários médicos. Biólogo, diretamente, eu tenho ouvido você, mas médicos têm falado muito sobre carga viral. E no dia a dia que a gente acaba indo num supermercado, tendo que comprar inevitavelmente uma coisa ou outra, como não é um ambiente hospitalar, e de certa forma nós ainda mantemos um certo distanciamento social, ainda que eu tenha contato com o vírus efetivamente, a carga viral é muito baixa. E como a carga viral é muito baixa, talvez o meu corpo seja capaz de reagir muito melhor e muito mais fortemente do que se eu tivesse tomado uma carga viral forte se eu tivesse internado no hospital, por exemplo. Então, será que o fato da gente acabar inevitavelmente tendo contato com cargas virais muito baixas, muito pequenas, que elas foram inevitavelmente ou felizmente nos infectando e nos permitindo uma reação dos nossos próprios anticorpos e resolver o problema, mesmo antes da gente ter de doenças, individualmente falando? É possível que tenha sido assim? Eu só não entendi essa tua última colocação. E teu vídeo travou. Tá. Eu não sei se teu vídeo travou. Travou aqui um pouquinho também. Voltou. Mas... Então, isso para mim, como bióloga, biomédica, é extremamente normal. Tá? Se fala em carga viral. Isso é uma coisa que ainda está em estudo. Isso é especulativo. Tá? Para mim, até porque eu também nós já estudamos sobre isso, eu tenho lido sobre isso, mas isso ainda é muito especulativo, como qualquer coisa em relação à doença em si, mas a gente precisa ter contato, Jansen. Você não... para que o nosso organismo crie defesa. A nossa colega, não sei se é o nosso colega, não estou conseguindo ver direito a foto, se é ela ou ele, que é o Vem.Cardoso. Ela tinha colocado assim, nós precisamos nos prevenir sim. Né? Ela foi muito enfática. Eu gosto muito de responder a isso. Você pode se prevenir quanto você quiser. Você vai ter que ter contato com o vírus. Você vai ter contato com o vírus. Se você já não teve. E não eu sabe. sou ela, tá dizendo aí. Desculpa, desculpa, tá? Eu não tô vendo a tua foto direito, tá muito pequenininha. Então, mas então eu estou tratando você corretamente desde o início que eu tenho falado ela. Então, o que acontece? Você vai ter você me perdoa, tá? Mas nós precisamos ter contato. Então, pode se prevenir o quanto for. Vai ser um momento, você vai ter um momento que você vai ter contato com ele, com o vírus. Mas exatamente isso que eu estou querendo dizer. Você consegue se prevenir da gripe? Mas é exatamente sobre isso que eu quero dizer. Se você tem contato, mas tem contato com uma carga viral menor, o que eu quero dizer é o seguinte, é muito mais arriscado eu estar dentro de um hospital e um infectado dar uma espirrada em cima de mim, a quantidade de vírus que vai me atingir é muito maior, infinitamente maior, do que se eu tocar numa maçaneta que alguém passou por ali e deixou o vírus ali. Jansen, não é bem assim que funciona. Então, é isso que eu quero que você me diga, porque eu não tenho o menor entendimento disso. Não é bem assim que funciona. A carga viral está diretamente ligada à sua defesa do organismo. Se você tem se você tem uma defesa alta, tá? Você vai conseguir ter o teu sistema imunológico, ele vai conseguir combater aquele vírus de qualquer forma, qualquer quantidade. Se você tiver com o sistema imunológico baixo, esse negócio de quantidade de vírus não existe. Não entra uma grande quantidade de vírus. Entra o vírus e ele se multiplica no seu organismo. O seu sistema imunológico é que vai dizer se ele vai poder multiplicar da forma que ele quer ou não.
Então depende, é o que ela está falando, né? Você é enfermeira? Ela deve ser aquela enfermeira? Não, ou ela é bióloga, eu não sei, porque ela tá falando se coisas colocando muito bem, é que verdade. realmente ela está se colocando muito bem. Ela só falou uma coisa assim, que ela não vai se infectar porque vai vir uma vacina antes. Foi a Rose, não Não foi ela, foi espere a por Rose. isso. Foi a Rose que colocou. Mas se Não. vier, mas se chegar uma vacina antes, foi o que Ah, a mas se Rose chegar a colocou. vacina antes, não é? É, vamos dizer, a vacina, eu não acredito que vai chegar uma vacina esse ano ainda. Porque a vacina, ela, como eu falei, é tudo especulativo. E se a vacina, ela chegar, você tem aí alguns profissionais que se colocaram à disposição para experimentar a vacina. Tá? A vacina, ela inicialmente, ela vai fazer com que desenvolva a doença em você. Uhum. Então não é qualquer um que pode fazer uso da vacina. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Se você tiver um sistema imunológico muito baixo e você tomar a vacina, você vai contrair a doença e você pode morrer. Ai, Foi a vacina que te matou? papagaio. Olha, Não, entendeu a o organismo, na preocupação? verdade, é. Olha, ela está dizendo aqui, ó, que ela é irmã de médico e filha de médico, portanto ela está extremamente estribada de informação, Exata. Então por isso que ela extremamente está se ambientada. colocando, É, por isso que ela está se muito colocando bem. muito bem. Eu concordo Olha, com muita coisa que ela falou assim. falta um minuto só para a gente encerrar. Eu quero agradecer a você por mais uma Eu que agradeço. oportunidade, essa sua generosidade de trabalhar aqui com a gente, conversar essas coisas. A sua explicação sobre o tema principal foi ótima. Esse tema também da Covid, como sempre, muito bem colocado. Eu quero agradecer a todos que participaram e que participaram de verdade mesmo, dando opinião, falando. Isso é muito legal. Quero agradecer ao meu amigo Lincoln Lira, que também está aqui com a gente. Ele faz comigo o Falando de Tudo. E a gente já pode até aprender um pouquinho mais para falar na nossa live também sobre essa questão. Mônica, obrigado. Prazer retomar essas lives com você. Aqui você tem 20 segundos para fazer isso. Só solicitar às pessoas que quiserem um tema diferente sobre saúde, que dê que coloque lá na Ótimo, página. coloca pra gente. Total. E eu gostaria de agradecer a você por mais essa live aí, que a gente possa fazer outra. Terminamos. Gostei de você, hein?